Olá, um abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 525. Estamos de volta aqui na programação da sua TV Mar, emissora genuinamente alagoana, com mais um Canal Esportes. Daqui para frente, por meia hora, nós vamos deixar você atualizado com as últimas notícias, as informações do mundo esportivo. Quero também abraçar o pessoal do portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, neste exato momento retransmitindo também a programação da TV Mar. Vamos também passar pelo nosso canal no YouTube. Ainda hoje, cada bloco deste programa também será publicado e você que perdeu o início do Canal Esportes vai ficar atualizado também através do nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreva, dá aquele like, aquele joinha, vai também se inscrevendo e crescendo essa corrente que a TV Mar Canal 525 na NET Claro em Maceió e na região metropolitana proporciona também através dessa ampliação com a convergência entre veículos de comunicação que são partes também da organização Marlon de Mello. Lembrando que você tem a oportunidade de baixar o aplicativo da TV Mar para seu smartphone e acompanhar com um recurso mínimo de internet todo o conteúdo em uma programação variada e genuinamente alagoana. E nessa lista de abraços aqui no início do Canal Esportes, quero abraçar o senhor Durval. Está nesse exato momento hospitalizado, mas sempre acompanhando aqui o Canal Esportes. Fã do nosso trabalho, acabei de receber essa notícia, estou muito feliz, tá certo? Uma ótima recuperação e quando tudo estiver em ordem, vem para cá, para o estúdio, tá? Vamos fazer um programa juntos, tá certo? Tá feito o convite. Um abraço para você e uma ótima recuperação. Daqui a pouco nós vamos trazer, não só para seu Durval, mas também para toda a torcida alagoana, informações do CRB nessa semana de preparação para enfrentar o Londrina. Contagem regressiva na Série B do Campeonato Brasileiro. São 5 rodadas para o encerramento da competição. Matematicamente, o CRB tem chance? É isso que nós vamos saber daqui a pouco. Vamos falar também com o Falcão, ele que concedeu entrevista coletiva, um volante que cresceu bastante no decorrer da Série B. Quando veio contratado junto ao Bahia, foi um atleta que disputou a titularidade e quando conquistou esse seu espaço, não perdeu mais essa oportunidade que foi dada pelo técnico Humberto Lousa e logo depois com Daniel Paulista. Inclusive substituído o Auremir. Ele concedeu entrevista coletiva e fala também daqui a pouco aqui no programa sobre essa sua expectativa para os últimos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o Arney Oliveira vai fazer um verdadeiro mergulho também nesse ambiente do CSA, que está no mercado, monitorando alguns jogadores e deve anunciar nas próximas horas mais contratações. No Agreste, Asa e CSE já fazem um clássico nas contratações também. Daqui a pouquinho nós vamos repercutir esse assunto. Ao lado dele, já pintou ali e vai sentar aqui. Henrique Pereira daqui a pouco também fazendo seus comentários sobre esse momento do futebol de Alagoas, nesse que é o mais irreverente programa do nosso estado, o meu, o seu, o do Henrique Pereira, o de todos nós. Canal Esportes está no ar. Rapaz, eu vou dizer um negócio a você, tem que colocar ordem na casa aqui, né? Tudo bem, o Emerson Mineirinho, na baixa aí, tranquilo? Nosso Maximila, meu amigo, quanto tempo, né? Parabéns aí, nosso Maximila aí na nova função, vida nova, né? Que é isso, rapaz, aí vai ficar mais caro aqui pra gente. Ah, meu amigo, eu vou dizer um negócio a você. Bom, Josiel, o Max tá fazendo aí um sucesso total nas redes sociais. Henrique Pereira, meu amigo Henrique Pereira, o Amazonas conquistou o título da Série C do Campeonato Brasileiro, foi. Jovem. E por lá, Diego Torres, né? Diego Torres por lá. Rapaz, e o Sassá, rapaz, esse SA, né? E aí, como explicar esse momento do Amazonas? Olha, o Norte conquistando, além do acesso, um título nacional, viu, Henrique? Canhão, parceiro. Canhão, meu peixe. E aí, irmão? Sem trairagem. Boa tarde a todo mundo que está ligado no canal Esportes. Manda um abraço pro seu Durval. Um abraço pro seu Durval. Seu Durval? Tá internado, tá no hospital, mas sempre nos assiste aqui também, dizendo assim, gostaria de mandar um abraço pro Canhão. Quando ele estiver recuperado, vem pra cá. Boa, seu Durval. Então, melhoras, viu? Melhoras também. Seu Gilberto tá sempre acompanhando a gente seu lá na Gilberto, Santa Casa. Um abraço, seu Gilberto também, toda a galera, né? Todo mundo que acompanha. Ontem a gente até teve uma discussão, não muito longa, mas no timaço, sobre o Amazonas, porque foi um clube criado há 4 anos. Olha aí. Hoje, talvez, Canhão,
com a nova roupagem do nosso futebol, que é o advento da SAF, etc e tal, se aqueles empresários que se juntaram, eles estivessem pensando, pô, vamos fazer um clube de futebol, talvez hoje eles não fizessem. Isso. Talvez hoje eles esperassem alguém abrir capital para comprar. Com certeza. Porque até o Amazonas não tem, assim, grande, com todo respeito, né, mas não tem uma grande representatividade assim no nosso futebol. Talvez o grande expoente do futebol do Amazonas seja o Fast Clube. Mas... Sim. Muito tempo, né? O Fast não consegue disputar uma competição. A Tunaluz, não é a Tunaluz também? Ainda existe também, do Pará. Tunaluz do Não, Pará. mas é do Pará. Eu tô falando do futebol do Amazonas. Você não tem, pô, expoentes tem grandes. Tem o Nacional de Manaus, né? O Fast Club também. Mas assim, tem pouquíssimas equipes com a participação em competições para que possa ter uma presença futebolística no cenário. Exato. Né? Então, tem assim, lá na competição deles, nas competições deles. O campeonato estadual É. e tal, mas você não vê, assim, representatividade nacional. Esses times disputando como fez agora o Amazonas, como tinha feito o Manaus, que é uma equipe relativamente nova também. Mas é a turma que está dando o aporte financeiro, é a turma ainda que está fazendo a base de torcedores, justamente para suprir uma lacuna do amor, da paixão daquele torcedor que, pô, eu torço para um clube, mas esse clube nunca mais fez nada. Mas eu quero ir para o estádio, eu quero ver jogo. Então, pô, é o time da minha cidade, eu vou torcer. Isso. Entendeu? Não tem a rivalidade, por exemplo, se você não vai dizer o cara do CSA vai torcer pro CRB. Nunca vai, né? Ele Essa quer mais... dando a sua lagoana. Ele quer mais que se lasque. Então, assim... Sou carioca, torço pro Flamengo, campeão mundial. Não é coisa nenhuma. Então, assim, o Flamengo vai jogar o Mundial. Lau e Lau é o Brasil na Libertadores. Com certeza, não tenha dúvida disso. Enfim, são essas coisas. Então, assim, isso facilita para o crescimento do Amazonas, o crescimento do Manaus, e o título veio para coroar um trabalho muito bom no âmbito da gestão e também no futebol. Estádio Augusto Bauer, com imagens da CBF TV. Nesse comentário do Henrique Pereira, vamos conferir então essas imagens, né, da conquista do título do Amazonas na Série C do Campeonato Brasileiro. Foi fácil não, vice. Derrotou o Brusque, né? De virada, depois de ter empatado o jogo lá em Manaus, 0-0 primeiro. Eles saíram na frente, o Brusque, com a cobrança de pênalti, e depois Sassá, iluminado, fez o gol do título. Fez o gol do título. Vamos ouvir daqui a pouco Sassá aqui no Timaço. Foi-se o tempo, né? É engraçado como são as coisas. Ele jogou a Série B pelo CSA, Foi, né? cara, Sassá, ano passado. Ano passado. Mas aí, Canhão, assim, eu me arrisco a dizer, o Sassá é um cara novo. Olha ele aí, o Diego. Vamos ouvir o Diego, Henrique. O Diego Torres. Diego Torres, vamos lá. A gente começou no quadrangular com os primeiros 2 jogos perdendo. Ninguém acreditava na gente, só que a gente mesmo acreditou. Assim que nada, parabéns para o time todo e pela torcida, né? E por o povo amazonense. Assim que nada, agradecer a Deus primeiramente e nada, abençoar todo mundo porque isto foi muito abençoado para nós. Esse rockinho aí dá um aspecto de boate, né? Uma boatezinha, né? Detalhe que o Diego Torres, quando no Vitória, que era o último clube dele antes do Amazonas, ele teve um nome fortemente ligado ao Centro Esportivo Alagoano, que também disputava a Série C contra esse mesmo Amazonas. Chegou a ser especulado no CSA? Várias vezes se falava e o presidente Rafael Tenório, inclusive de maneira bem franca, chegou a dizer, não, nós procuramos o Diego, nós oferecemos um teto salarial, inclusive, maior do que o que a gente estava estipulando, mas ele dizia que o atleta não queria. Ele dizia que o atleta estava esperando uma proposta de Série B. Acabou que a proposta de Série B não aconteceu, se aconteceu não foi atrativa, Sim. E ele acabou indo para a Série C de todo jeito. Talvez ele não quisesse ter ido para o CSA. Nunca foi perguntado, talvez pela imprensa baiana, ou se algum colega daqui teve essa oportunidade de conversar com o Diego, do porquê da negativa dele para o CSA. Motivos ele tinha. Sim, a ligação dele com o CRB e o momento do CSA que não era nada harmônico para você dizer, rapaz, eu vou sair do banco de reserva do Vitória para ir para lá. Não passava segurança. Não passava segurança. Então, assim, e essa questão que você traz, Henrique, é muito importante, né? O projeto. Quando o projeto não é confiável, o jogador ele fica com o pé atrás. Vai pensar se eu vou sair do meu conforto para uma barca furada? Exatamente. Aí, resultado, vinha para aquele time do CSA, provavelmente daria sua contribuição, mas dificilmente mudaria o quadro que se formou no CSA em ser eliminado na primeira fase, levaria o nome de derrotado do presidente do clube. Olha só,
como uma decisão, muitas vezes um pouco melhor pensada, muda da água para o vinho uma situação. E hoje está comemorando o título da competição que o próprio CSA disputou, que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu fico muito feliz, porque quando nós estamos tratando o futebol, sempre dando a ideia de que é o esporte mais democrático do mundo, nem sempre é assim. O futebol não é tão democrático como se prega, não. Tem suas ressalvas. E quando o Norte chega, agora numa Série B do Campeonato Brasileiro, isso representa muito. Pois é, e assim, não se engane não, torcedor. O esporte ele é democrático porque quando a gente vê equipes de menor poder de investimento indo bem, por exemplo, numa Copa do Brasil, a gente fica, a Copa do Brasil é massa, porque os gigantes são derrotados. Mas olha, a realidade dessas pessoas, desses atletas, é muito diferente. Hoje, por exemplo, o futebol de Alagoas vive uma fase que talvez há 20, 30 anos não se imaginava, cara. Com certeza. Da gente pagar 3 dígitos de salário para um atleta, para você ter um cara dizendo, não, vou jogar o Campeonato Alagoano. Vou jogar no CRB, vou jogar no CSA. Enfrentar os clubes de Pernambuco, por exemplo, que sempre para nós, né, trazia aquela já certeza. Vai jogar contra o Sport lá na ilha? Pode preparar o saco. Pode preparar o saco. Em raros momentos, quando se conseguia um empate, as pessoas ficavam surpresas com aquele resultado. Hoje a coisa não é tão simples assim, né? Exato. Mudou muito, né? Mudou muito. Nós evoluímos bastante enquanto instituições, enquanto qualidade de futebol, enquanto mercado atrativo, mas isso é muito, mas muito pouco. É um recorte muito bom do futebol. Você vai lá no Norte, por exemplo, salvo o Amazonas e o Manaus, são equipes que disputam o campeonato estadual e apenas ele, competições menores dentro do estado, jogadores que dividem a carreira de atleta profissional de futebol com outras profissões, porque só o futebol não sustenta. Isso. Não pense que todo atleta ganha seu salário de 40, 50, 30, 10, 20 mil, até 5 mil, para muita gente é um salário maravilhoso. Com certeza. Tem gente que joga futebol pelo prazer e é profissional. Então, assim, o Brasil é um país de dimensões continentais. Aí você vê, como o Canhão está dizendo, você vê uma equipe do Norte que é gigantesco. O Amazonas é gigantesco, o estado, geograficamente falando. Aí você vê uma instituição que se organiza e em 4 anos consegue sair da D, subir para C, ser campeão de uma C e vai chegar com moral na segunda divisão ano que vem, viu? Se engane não, vai chegar com moral. Chega. E eu acredito que essa vai ser a principal meta, né? Pelo menos se manter na competição para depois. E eu diria que é uma meta que não é muito diferente da nossa aqui em Alagoas, não. Por mais que se propague, se cria aquele otimismo, o CRB vai ter que disputar uma das vagas para a Série A. Mas todos nós sabemos que o primeiro objetivo, no fundo, Henrique, nosso, é garantir a permanência. O primeiro objetivo. Depois disso é pensar, porque, assim, a Série B não é uma competição que pode ser encarada para os clubes de Alagoas, seja CRB, seja o CSA, como uma competição em que eles entrem como uma estrela naquela competição. Um favorito. Eles não são, exatamente. Uma coisa quando se tem uma queda de um Bahia, uma coisa quando se tem uma queda de um Sport da A para B, de um Vasco, de um Palmeiras, de um Corinthians, como já aconteceu. Esses clubes, quando entram na Série B, não, aí entra com aquele negócio, ó, são clubes grandes, eles têm obrigação de fazer uma grande competição. Agora, é claro que com essa evolução que você cita do futebol de Alagoas e que eu reconheço que realmente existe essa evolução, o nosso futebol hoje encara a competição com um pouco mais de ambição do que em outros momentos. Isso aí é fato, isso é fato. Mas mesmo assim, Henrique, mesmo com toda essa evolução, eu gostaria de compartilhar uma decisão que foi emitida agora pela Federação Alagoana de Futebol. Nós estamos ao vivo aqui no canal Esportes. Estamos exatamente ao vivo, em contato, inclusive, agora aqui com a assessoria da Federação Alagoana de Futebol. O Asa foi excluído do Campeonato Alagoano Sub-17 pela escalação irregular de um jogador. Essa decisão já tinha sido comunicada ontem, já na virada da noite, por volta ali de 11h30, meia-noite. E a federação agora formalizou essa exclusão do Asa do Campeonato Alagoano Sub-17. Ou seja, se estamos evoluindo no futebol, aquele considerado principal, nas outras categorias nós precisamos ainda melhorar essa situação, principalmente na questão de estrutura, viu? O que lamenta bastante é que a gente está falando de uma equipe tradicional, uma equipe que tem, querendo ou não, um estofo, que é o Asa, não é qualquer equipe do interior de Alagoas, é talvez a principal equipe fora de Maceió. Talvez não, E aí, se passar por um negócio desse, escalação irregular, é erro juvenil, né? A gente lamenta, espera que isso não aconteça e no que cabe à federação, Canhão,
não tem o que dizer. É fazer o que está lá na regra. Se houve um descumprimento, tem que ter uma punição. E se a punição for exclusão, paciência, tem que se melhorar porque fica manchado. Eu lembro que a gente já vivenciou situações absurdas dentro de um passado recente, na própria Federação Alagoana, uma permissão de... Eu lembro Formigão. Escreveram o Formigão como atleta. Formigão, naquela oportunidade teve outros ali. Foi do comercial. Me parece que era o Lourinaldo também, né? Gente da própria Federação Alagoana foi inscrita como atleta para não deixar que o clube fosse eliminado por falta de... Sabe, essas coisas precisam acabar, né? Ficam na lembrança nossa, mas pelo menos hoje isso já é uma mudança. Isso aí já é a aplicação da regra. Isso aí é a federação sendo uma organização devidamente correta. O erro foi do clube. E com certeza foi do clube. O erro foi do clube e a federação está agindo como tem que agir. Mostrar para o pessoal aqui, ó. O ato está aqui, publicado agora, tá? No portal da federação. Eu sei que não vai mostrar. Acenda a luz aí? Se não acender a luz vai ficar difícil, né, Fernando? Deixa eu botar para cá para a gente voltar aqui. Só para poder mostrar aqui no vivo, ó. O ato da federação. É um documento. É um documento, já dá para perceber aqui, né? Então vamos lá. O que é que diz aqui esse ato da presidência número 27 de 2023? O presidente da Federação Alagoana de Futebol, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Estatuto da entidade em vigor, considera, né, o disposto no artigo 24 do regulamento da Copa Alagoas Sub-17 2023, que fora verificado pelo Departamento da Competição da FAF que o atleta Bruno Vinícius Bertolin Diniz foi relacionado e apenado com o cartão amarelo nos 2 jogos da primeira fase da competição. E citando esses jogos contra o Aliança, que o Asa teria enfrentado, e dos 2 jogos contra o Desportivo Aliança. E teria sido escalado contra o Azurra, que protocolou essa notícia de infração. Então, ou seja, se o atleta estava suspenso, tinha sido punido nos últimos jogos com cartões, ele não poderia ser escalado para enfrentar o Azul, e foi. Então aí onde o Asa acabou escorregando e a federação, eu tenho certeza que o jurídico do Asa está se movimentando para tentar reverter essa decisão, mas o ato já confirma essa decisão aqui da federação em excluir o Asa no Sub-17. É uma pena porque o projeto dos garotos fica no meio do caminho, né? Diante desse deslize, né, Henrique? Uma pena. E assim, o Asa ele já foi alvo de reclamações jurídicas esse ano, que foi na Série D, mas aí não havia procedência na reclamação do adversário. Acredito que tenha sido o próprio Nacional de Patos na época, né? Sim, foi. Dizer que a escalação de um atleta tinha Zé sido... Zé Wilson, exato. Mas isso já foi resolvido. E aí é apurar internamente, e se houve o erro, infelizmente os meninos que vão pagar, mas... não tem o que fazer a federação se não aplicar a regra. Deixa eu pedir ali o nosso Emerson, né, o nosso mineirinho, na retaguarda, já para criar ali no VMix Cal, aquele link aí, já pode mandar aqui no meu privado, porque eu vou passar para o pessoal para a gente conseguir aí, se Deus quiser, tentar trazer aqui no Canal Esportes alguém da federação para falar sobre esse assunto. Mas quem vai falar conosco aqui, Henrique, já que o CRB está na preparação para enfrentar o Londrina no próximo domingo, né? Faltam 5 jogos aí, rodar a contagem regressiva para o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro, é o Falcão. O que é que você acha do Falcão? Cresceu? Melhor jogador do CRB na temporada, em termos de regularidade, em termos de números, identificação com a torcida. O que ele vai falar, eu já achei um pouco... penso ser exagerado, um otimista, talvez desconexo com a realidade. Porém, vindo do Falcão, a torcida talvez até pense, um cara gente boa, ele vai dizer que não. Mas... Você acha que ficou com aquele cheirinho um pouco mais de média com o torcedor, querer vender o otimismo, né? Vindo dele pode. Pode, né? Porque jogou bola, né? Vamos cara... colocar o Falcão aí então, Emerson. Fala aí, Falcão, vamos lá. Agora a gente está num momento delicado, né? Ainda mais... depois desse resultado negativo aí dentro de casa contra o Criciúma, que a gente não contava com isso, a gente esperava uma vitória. Mas é como eu costumo dizer, né, cara? A gente pode se lamentar por várias coisas, pode usar aí desculpa por várias coisas. Pode falar que o começo não foi bom e que depois da chegada do Daniel as coisas melhoraram, mas aí os primeiros jogos fazem muita falta e que a gente perdeu agora, que não podia empatar um jogo fora ou perder um jogo fora. Mas eu acredito que, ainda tem chance, enquanto tem chance, eu acho que não adianta se lamentar, né? A gente sabe que é difícil, mas, tem 15 pontos aí em disputa e a gente tem 7 pontos aí atrás do quarto ali, né?
E, pô, a gente tem que fazer nosso trabalho, a gente sabe que se a gente ganhar 5 aí, a gente pode chegar ali no 64, se eu não me engano. E se for para acontecer, a gente tem que fazer por onde para que isso aconteça, né? Os 64 pontos, geralmente as pessoas, os matemáticos dizem que sobem, né? E eu não acredito muito nessa matemática, porque um tempo atrás a matemática era que a gente já não tinha mais chance nenhuma, que ia brigar para não cair e tudo mais, e a gente bateu os 45 aí há algumas rodadas. E agora a matemática vai falar que a gente não pode falar que a gente não vai subir, pode falar que o Vitória já é campeão, mas aí no final o Vitória pode acabar não sendo campeão. Então acredito que agora não tem mais o que torcer. Não adianta a gente ficar torcendo contra Guarani, contra fulano, cicrano. Acho que a gente tem que fazer o nosso. Porque, por exemplo, essa rodada foi perfeita para nós, mas a gente não fez o nosso, então acabou que não valeu de nada. Se a gente ganha essa rodada aí, a gente poderia ficar 4, se ganha a passada também a gente poderia ficar 1. E a gente não fez nosso papel nem contra o Ituano, nem em casa contra o Criciúma, então acho que não adianta se lamentar, é só focar nos 5 jogos que a gente tem, que teoricamente não vai ter mais nenhum confronto, né? Nossos confrontos já passaram, teoricamente vai ser, entre aspas, né, os jogos mais fáceis, que nenhum jogo é fácil. Vigi, tem jogo fácil, Henrique, aí? Não, ele colocou bem, entre aspas, né? Mas, olha, o CRB ele vai enfrentar um Londrina na próxima rodada. Londrina que aprontou contra o Juventude. Rapaz. Londrina que segundo a própria matemática que ele fala que não acredita, mas é um fato, não tem como você fugir de uma conta. O Londrina é um dos virtuais rebaixados, ele e o Avaí. Ele e o ABC, perdão. O ABC. Só que, diferente de uma briga, Canhão, de quem está numa 10ª posição, sabendo que não cai e sabendo que o G4 está muito difícil, você estando na zona da rebaba, você vai com faca nos dentes, vai tentar de todas as maneiras ganhar o jogo. Sangue no olho e faca entre os dentes, entendeu? Verdade. Então, não pense o torcedor que vai ser... Acabou esse negócio de jogo fácil. Reta final não vai ter jogo fácil. É lógico que coloque no papel, numa balança. O time do CRB é o time do Londrina. O time do CRB é melhor. Só que teoricamente. Isso, teoricamente. Só que teoricamente. Na prática, o CRB também era melhor do que a Tombense no primeiro turno e perdeu. O CRB também era melhor do que a Chapecoense, que estava há 35 jogos sem ganhar. Estou exagerando, mas estava uma sequência terrível. Foi lá e ganhou o CRB. Mas eu acho que não ficou muito longe disso aí, não, viu? Que você exagerou, não, viu? O CRB, a melhor campanha que o CRB conseguiu construir dentro da Série B neste ano foi uma sequência de 8 jogos sem perder. Com o Daniel. Mas parte ele ganhou e muitos desses duelos ele acabou empatando. Ele não conseguiu construir uma sequência de 5 vitórias consecutivas em momento nenhum da competição. Então isso atinge. Aí como nós vamos fugir de uma projeção que hoje a UFMG coloca 0,9. Bora. Se você não conseguiu ganhar 5 jogos seguidos, quando a margem para você errar era grande, imagine agora, quando ela quase não existe. Eu diria que um milagre, né? Estaríamos testemunhando um milagre. Olha, se acontecer um negócio desse, pode procurar Jesus Cristo aqui na Terra, que ele deve estar entre nós. Pô. Com certeza, com certeza. Bom, e em cima desse assunto, o Henrique Pereira daqui a pouco vai trazer essa chance, né? O FMG disse o quê? 0,9. 0,9? Então já falou sobre esse assunto, né? Então 0,9. Não dá para você ficar sonhando com muita coisa, não. O que os caras precisam fazer é isso, manter o otimismo, jogar bem e conquistar a vitória. E aí vai ver o que, vai dar lá na frente. Terminar da forma mais honrosa possível. Vai ver o que vai dar lá na frente. Eu venci o jogo, beleza, vamos para mais 4 agora. Venci outro, beleza. E aí vai começar a impulsionar esse sonho aí de querer ficar entre os 4, mas perdeu muitas oportunidades, o que nós precisamos lamentar aqui, né? Bom, o Arnel Oliveira tem acompanhado a movimentação dia a dia do CSA. O CSA tem trabalhado em silêncio. Anunciou o Pedro Favela. Não, ainda não. Não anunciou, não? Não. Esse nome surgiu de onde? Não, a imprensa paulista que cravou. Foi uma cavadinha? Acredito que não, viu? Porque o Arne até trouxe no material de ontem de que o departamento de futebol, apesar de dizer, olha, não tá oficial, mas tá certo. Então chama o Arne aí para ele confirmar essa história. Vem, amigo! Vem pro de bola! Amigos da TV Mar, amigos da Gazeta Arapiraca, um grande abraço. Ontem eu tive uma entrevista com Diogo Siston, auxiliar técnico do técnico Rogério Correia. Ele me disse, em primeiro lugar, que os dois deverão chegar para comandar o CSA já nos treinamentos a partir do mês de dezembro.
a partir da primeira semana de dezembro, aqui em Maceió, na última semana do mês de novembro. Mas os trabalhos estão sendo feitos, né? E tudo em contato com a área de futebol do CSA. Por exemplo, relação de jogadores. Eu conversei também sobre esse assunto com o Diogo Siston. E o que é que ele me falou? Que colocou realmente alguns nomes de jogadores com que ele trabalhou no Bahia, no Corinthians, no Vasco da Gama, na categoria de base, na formação daqueles jogadores e que estão hoje atuando também já na categoria profissional. O que é que acontece? Esses nomes foram passados para o técnico da equipe do CSA e que deve já estar analisando esses jogadores juntamente com Alarcon Pacheco, com Marlon Araújo. Foi um assunto, inclusive, de ontem, de destaque na entrevista exclusiva que fiz com auxiliar técnico que vai trabalhar no CSA unicamente como auxiliar técnico, apesar de já ter trabalhado nas categorias de base do Bahia, do Vasco e da equipe do Corinthians. Por outro lado, a equipe sub-15 do CSA continua se preparando para o jogo de sexta-feira contra o CRB. O CSA vai precisar de uma vitória diante do CRB no Ninho do Galo, já que perdeu lá no CT do Azulão, o novo CT, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Alagoano, categoria sub-15. Um grande abraço, bom dia para todos. Beleza, valeu, bom de bola, o Arnel Oliveira. E aí, Henrique Pereira? Quer dizer então que o CSA não oficializou o Pedro Favela? Não. O Arnel bancou a informação, pois ela é quente, é procedente. O que é que o CSA está esperando? A assinatura do contrato, aquela coisa mais formal. Mas entre jogador e time já está tudo acertado. O Siston é um cara que você, enquanto vascaíno, rapaz, se lembra, ele não foi aquele jogador e tal, mas como auxiliar ele tem um currículo interessante. Com certeza. Né? Tem passagem na base do Corinthians, do próprio Vasco da Gama, né? E chega agora para o CSA na condição de auxiliar do Rogério. Eu sinceramente, eu estou bem otimista quanto a esse trabalho de comissão técnica, porque vai ser um trabalho interessante na prospecção, que o departamento de futebol vai estar fazendo para municiar esses profissionais. Sim. O Rogério fez um brilhante trabalho com o Volta Redonda. É lógico que a pressão, a cobrança que vem da arquibancada no Volta Redonda é uma, no CSA é outra. Isso, é verdade. E eu torço para que a diretoria tenha paciência com o trabalho dele e principalmente que o torcedor também tenha paciência. Porque quando se trata do CSA, a galera tem um senso de urgência absurdo. Não, tem que funcionar. Imediatismo ao extremo. Porque o CRB já compara logo, né? De tal. Tem que ter um pouco de paciência, porque senão a coisa não vai funcionar. É um trabalho que está sendo feito, torcedor, literalmente do zero. É uma nova diretoria de futebol, é um novo executivo de futebol, é um novo treinador, um novo auxiliar e um novo elenco, porque quase ninguém dessa temporada vai permanecer para o ano que vem, salvo 1 ou 2 atletas da base. Então, paciência é a chave. O começo está sendo muito mais otimista do que da temporada passada. Mais organizado, pelo menos, né? Isso tá já com uma deixa, ótima perspectiva. Por isso que né? deixa a gente um pouco com a sensação de que a confiança possa voltar. É verdade. E quando se fala em confiança, né? O Brasil conquistou uma medalha importantíssima na ginástica ontem com a Rebeca Andrade, né? Você chegou a ver? Fenômeno, né, velho? Rapaz, que coisa linda o salto dela, cara, na prancha. Foi uma coisa maravilhosa. E a comemoração, todo aquele momento, né? Ela que é paulista, né? De Guarulhos, mas conseguiu ontem contagiar, né, todo o público brasileiro que é fã do esporte com essa medalha, Henrique. Muito importante. E fã dela também, né, velho? Porque verdade. assim, ela é um personagem maravilhoso de Olimpíada, de Copa do Mundo, Mundial de Ginástica e agora também no Pan-Americano, representa demais. E o que é engraçado, Canhão, que a Rebeca, ela voltou a ter o nome dela bem sinalizado na imprensa como um todo, usando... Zero defeitos, Caio! Zero defeitos, Henrique! Pois é, eu tava lembrando porque ela teve uma lesão igualzinha a do Neymar. Pois é, rapaz. E ela se recuperou, né? E tá aí ganhando o que tá ganhando. Aí a turma fala, será que ele vai ter a mesma vontade? Olha, uma coisa dessa, se eu passasse pelo drama que ela viveu, do jeito que eu só tenho tamanho, eu já caía no choro aí, sabe, Henrique? Pela importância. Mas foi um salto perfeito. Porque geralmente, Henrique, quando se faz essa movimentação, principalmente é uma luta aí, um teste, um desafio, né, contra a lei da gravidade. E aí ela cai, mas ela cai de uma forma perfeita, né? Não apresenta em nenhum momento um sinal de desequilíbrio ali do corpo, né? Olha só. É o famoso salto cravadinho. Ela não moveu nem um centímetro do pé. Olha lá.
Sensacional, pô. Legal, isso é muito legal. E como brasileiros ficamos assim muito orgulhosos, né, por essa conquista, né? E o que é legal é que competições como o PAN, as Olimpíadas, a gente vira especialista em esporte que nunca acompanhou, Pois é, Henrique. E, assim, até me arriscando a comentar, né? O movimento, né? Mas eu acho legal demais, cara, esse tipo de movimento que é feito e que a ginástica muitas vezes proporciona. Henrique, o Pan-Americano tem ainda prosseguido, né? Você tem acompanhado, né? A gente não acompanha com tanta, digamos assim, atenção, porque a nossa linha de trabalho, que é o futebol, quando você olha assim, é uma competição que é mais para a disputa de medalha, que é uma medalha que, como trouxemos ontem, há mais de 30 anos não vem para o futebol brasileiro masculino. E quando no passado a gente também precisava muito do PAN para ter vaga na Olimpíada no futebol feminino, então a gente ficava com aquele olhar mais diferente. Mas hoje não, a seleção feminina vive um outro momento, ela já está classificada para a Olimpíada porque ganhou a Copa América. Isso. E para o futebol masculino, o PAN hoje não é classificatório para a Olimpíada. Então são jogadores que estão ali para serem observados, para ganharem cancha, né? E buscarem mais uma medalha. Por isso que a gente olha um pouco, né? Mas trouxemos, o Brasil ganhou, teve dificuldade, mas ganhou dos Estados Unidos. Mas nas outras modalidades está sendo sempre muito bem representado. Imagino que o Brasil... Você viu o que a gente fez no beisebol, por exemplo? Eu não sei nada da regra do beisebol, mas eu li uma matéria a respeito porque o Brasil caiu no grupo mais difícil, considerado mais difícil, inclusive que tinha lá Cuba, que ganhou o beisebol no Pan-Americano trocentas vezes, e a gente ganhou, ficou em primeiro lugar no grupo do beisebol. E aí? E não tem um atleta profissional do beisebol no Brasil. Tem cara que é torneiro mecânico, tem que trabalha na feira e tudo mais, e os caras jogando beisebol e passaram o taco pra cima de todo mundo de beisebol. Isso significa entrar para a história, né? Sensacional. Ô, Guilherme Nobre, e a movimentação dos clubes do interior? O Gui não perde um lance sequer, né? Tá agitado o negócio, né, Gui? Bom. Vamos lá. Fala galera, nós tivemos uma terça-feira muito movimentada no mercado de transferências, porque 3 equipes alagoanas anunciaram novidades. Só o Asa contratou 5 novos reforços. O zagueiro Beni, o volante Pedro Lucas, o meio-campista Emerson, além dos atacantes Alisson Aroçaiaba e Cachito, que estavam no Anapolina, e com isso o Asa já tem mais de 20 jogadores no seu elenco para o ano que vem e está pertinho aí de fechar todo o elenco. O rival do Asa, o Cruzeiro, também anunciou reforço e é um velho conhecido, Michel Thiago, lateral direito de 33 anos, atuou no Asa tanto no ano passado quanto neste ano e chega aí para reforçar o Cruzeiro. Por último, o Muricy finalmente tem técnico. A equipe alviverde era a única que ainda não tinha anunciado o treinador e anunciou um cara experiente no futebol alagoano, Alisson Dantas. O Alisson Dantas, que foi 4º colocado no Alagoano deste ano com o Coruripe, estava no Jequié, lá da Bahia, e foi campeão da 2ª divisão do Campeonato Baiano e chega aí para treinar o Muricy, que ano que vem também vai disputar a Copa do Brasil. É isso, pessoal. Um forte abraço. Forte abraço para você também, Guilherme Nobre. Henrique Pereira, tá aí a movimentação, mercado super aquecido, né, no interior do estado também, preparativos para o Campeonato Alagoano, hein? Asa vindo com um pacotão de... Muitos. Alisson Dantas de volta ao nosso futebol, agora à frente do Muricy. Tá sendo legal porque tá quase todo mundo com treinador, tá quase todo mundo, digamos assim, bem encaminhado. E aí é esperar o início da competição, né? Olha que a gente tá ainda no final de outubro. Isso que tá sendo legal, né? Pois é, é verdade. Assim, essa antecipação, porque tem que trabalhar de fato. Você pensa assim, final de outubro, novembro você sacramenta a parte contratual, em dezembro já começa a pré-temporada, porque janeiro o bicho começa a pegar, né? Pois é. Daqui a pouco nós vamos trazer essa nota oficial do Asa para encerrar o programa, né? Diante desse imbróglio que a federação, de forma oficial, emitiu agora, né? Um ato da presidência confirmando a exclusão do Asa, né, do campeonato da Copa Alagoas Sub-17. Na partida contra o Azurra, teria escalado um jogador de forma irregular. E antes de tudo, eu e o Henrique Pereira gostaríamos de deixar um recado para você, em preparação neste exato momento para o Exame Nacional do Ensino Médio. Você, aluno da rede pública, se liga na dica. Você vai fazer o Enem? Quer chegar bem preparado nas provas? Então não perca tempo, que nos dias 28 e 29 de outubro tem o Revisão Enem Alagoas em Maceió e Arapiraca. Serão 2 aulões com a melhor equipe de professores de Alagoas. Inscreva-se na sua escola e participe da última revisão para o Enem. Em Maceió, o Revisão Enem Alagoas será no ginásio do SESI, em Arapiraca, no HD Hall.
Revisão Enem Alagoas. Você, aluno da rede pública de ensino do estado, chegando nas provas do Enem bem preparado. Beleza, tá certo então, o recado já foi dado. Henrique Pereira, pra gente fechar aqui com a nota oficial do ASA sobre esse caso do Sub-17. Vai lendo aí, Henrique. Foi publicado há pouco no Instagram oficial do clube essa nota, que a gente vai reproduzir para você agora, afirmando que a Agremiação Esportiva Arapiraquense tomou conhecimento do suposto caso de irregularidade, né, dentro dessa partida da Copa Alagoas. Depois de tomar ciência dessa suposta irregularidade, acionou o departamento jurídico, que analisou e recorreu da decisão ao Tribunal de Justiça Desportivo TJD aqui de Alagoas. Em breve consulta feita aos dados do próprio ASA e do sistema Gestão Web, que trata do registro dos atletas, verificou inconsistências na suposta ilegalidade apontada pela gestora do futebol alagoano. Dessa forma, e prezando pelo princípio do, aí ele usa um termo aqui do latim, né, que é o pro competione, que significa jogo se ganha em campo. Tem um hífen aqui, mas está errado, imagina. Enfim, o jurídico do clube tenta reverter a situação. Ainda sobre o assunto, a presidência executiva já determinou que o registro, o histórico de súmula, acúmulo de cartões das equipes de base do clube, passem a ser geridos também pelo departamento profissional do clube por meio do supervisor de futebol, Lucas Amon. Ao mesmo tempo, Agora? Ao mesmo tempo que ela chega e diz que não há uma inconsistência, você vê que ele não garante. Eu tenho provas. Sim. Tem inconsistências, vamos apurar, recorremos, e ao mesmo tempo diz que agora vai tomar um cuidado diferenciado, que é colocando o dado da base na mão do supervisor do profissional. E com isso nós vamos lamentando e encerrando, né, aqui o Canal Esportes. Como comentar uma situação como essa, né, Henrique? É esperar que tudo se resolva da melhor forma possível. Pois é. Assim nós vamos encerrando com imagens da Rebeca Andrade, né, gente? Vamos encerrar dessa forma? Bora! Quer encerrar dessa maneira, Henrique? Vamos! Vamos então encerrar com Só cuidado o para não tomar um susto com o narrador, o bicho ficou empolgado. Mas tomamos um susto aqui, né? Vamos embora? Bora! Um abraço, parabéns, Rebeca! Brasil, Zil. Valeu, Até amanhã. pessoal. Rebeca Andrade, vem aí! Zero defeitos, Caio! Gente, gente, a Rebeca fez o mesmo salto, a mesma entrada da Jordan, faz um nemove, né, aquela entrada de costas com meia volta, mas faz um mortal com uma pirueta. Gente, olha a altura que a Rebeca...